Então, estamos aqui na festa de São João do Colégio São Mauro. Estou aqui com o professor Takase e, aproveitando a ocasião de alguns ex-alunos do professor, vamos pegar aqui algumas historinhas que os alunos viveram com o professor Orlando. E aqui o professor Takase com certeza vai lembrar alguma coisa interessante com o professor, não é isso aí, professor? Não tem bem uma historinha que seria muito longa para o vídeo que vai gravar. Sim. Então eu vou falar uma frase que já marcou muita gente. O professor disse assim: homem moderno, como ele tem vergonha de falar eu sou Deus, então ele fala eu sou ateu. É isso aí, professor. Obrigado, valeu. Obrigado. Então aqui estou com o Vanini, que foi aluno do professor. E aí, Vanini, tem alguma história aí boa, uma lembrança boa do professor Orlando? Muitas. Difícil é lembrar alguma específica. Eu vou contar uma que veio à memória. O professor Orlando, ele dava palestras para muita gente. E ele costumava dizer que nessas palestras tinha muitos aplausos e poucas conversões, porque a conversão mesmo era no pessoal, né? Com a pessoa mesmo, tinha que falar e entendeu. E que nessa palestra, inclusive ele vai falar sobre o nome da rosa, que era a palestra mais famosa dele, era sobre o nome da rosa. Até ele chegou na palestra, tinha na época retroprojetor, lembra? Sim, né? E aí ele chegou com uma folha sulfite, aí ele chegou lá, deu o pessoal e falou: não, professor, tem que ser transparente, né? Senão... Mas aí, no meio da palestra, o professor parou assim, né, terminou a palestra, muitos aplausos, falou: filhos, façam uma pergunta que vocês quiserem. O pessoal sabia que ele conhecia de qualquer assunto, assim, então qualquer assunto, pode perguntar. Aí o rapaz lá, muito simpático, falou assim: professor, eu gostaria que o senhor falasse sobre as 7 maravilhas do mundo. Aí ele olhou pro menino, olhou bem fundo no olho do menino e falou assim: filho, 7 maravilhas, esqueça essa bobagem. Isso é uma coisa que a maçonaria inventou. A maçonaria inventou essa de 7 maravilhas do mundo para enganar trouxa. Você é uma das maravilhas do mundo. Filho, Cristo morreu por você. Esqueça as 7 maravilhas. Bonito. Você é uma das maravilhas do mundo. Muito bonito, muito bonito. Boa lembrança aí. Ô, Vanito, só para uma curiosidade, foi lá na Unicamp que você conheceu? Essa palestra, eu conheci o professor na faculdade de Biologia na Unicamp, Ciência Biológica. Tá bom. Essa palestra especificamente foi na Química. Muito bom, muito bonito. E aí, pessoal, seguindo aqui o périplo com os ex-alunos do professor, estamos aqui com o professor André Melo. E André foi aluno, né, do professor Orlando, não é isso, André? Sim, fui aluno do professor Orlando por praticamente 20 anos. E atendendo aqui o... Tem alguma história aí interessante, alguma coisa? Isso. Atendendo o pedido do Antônio aqui. Há de fato muitas histórias, né? Mas eu me lembro particularmente de uma, quando fizemos uma campanha grande contra a pesquisa com células-troncos embrionárias, com um abaixo-assinado muito grande, e no dia em que os deputados iam votar em Brasília esse projeto, a TV Canção Nova fez uma série de programas sobre a questão da morte dos embriões, né, da pesquisa com embriões. E convidou o professor Orlando e alguns de nós para participar de alguns programas ao vivo lá em Cachoeira Paulista. E aqueles que conheceram a vida do professor Orlando sabem que ele era um grande opositor do padre Jonas Habib, de renovação carismática, etc. Mas, como aqui era para defender uma coisa boa, ele aceitou o convite. Então, eram 2 programas, num deles o professor Orlando participava, era ao vivo, com mais 3 pessoas. Então estava o professor Orlando, mais 2 pessoas e eu. Terminado esse programa, nós dentro ali da Canção Nova precisávamos ir até um outro prédio, onde estava vendo um outro programa ao vivo, e o professor Orlando nesse aqui ia entrar sozinho. Então quando chegamos lá nesse prédio, nós entramos por uma porta, então o palco, o cenário estava montado lá na frente, havia uma arquibancada de madeira, nós entrávamos por baixo da arquibancada, então assistíamos o programa. Uma pessoa veio e falou: o senhor é o professor Orlando? O senhor aguarde que vai ter um intervalo. Quando tiver o intervalo, o senhor volta, o senhor vai entrar, e na volta do intervalo o senhor já vai estar lá no programa. E o programa é um programa extremamente carismático, uma coisa assim, terrível. E o professor Orlando então ficou preocupado: como é que eu vou entrar num programa desse? E aí daqui a pouco toca o telefone, havia um telefone aqui no fundo, uma pessoa atende, tampa, fala: alguém aqui é professor Orlando? Sou eu. Aí ele foi atender, pois não, desligou e saiu. Resultado, voltou o programa, ele não precisou entrar. E o professor Orlando não aparecia. Então saímos aí à procura dele, fomos procurando, aí nós está em tal prédio.
O professor Orlando, quando ele ia brigar, ele não admitia levar ninguém com ele. Porque ele não queria que dissessem que ele teve algum medo, né? Então ele... Mas descobri o prédio onde ele estava, entrei, fui perguntando, ele uma pessoa assim, explicando, não, ele está naquela sala. Na hora que eu cheguei na sala, ele vinha abrindo a porta para sair, era uma sala de reuniões, e ele falou para mim, vamos embora. Então fomos embora. E aí ele me contou no caminho, ele falou, olha, quando estávamos naquele programa carismático, eu estava rezando para Nossa Senhora me tirar dali. Toca o telefone, estavam me chamando para falar nesse outro prédio. Eu cheguei aqui, eles me interpelaram dizendo, mas o senhor é o professor Orlando. O senhor criticou o padre Jonas Abib. Eu critiquei sim, mas o senhor disse que o que ele escreveu são livrecos, disse mesmo, são livrecos, porque são livrinhos assim fininhos e também pelo conteúdo que tem. E aí então brigou com eles, resultado, o professor Orlando não precisou falar mais naquele programa. Nesse ínterim eu fui chegando e ele falou, vamos embora. E aí foi muito divertido. E eu me lembro que a gente voltando para São Paulo, eu falei, professor, que bom fazer as coisas assim por Deus, não é? Ele falou, mas é para isso que a gente vive. Então essa é uma história que me marcou bastante. O professor é muito franco, né? Muito franco, muito destemido, muito sincero. E dentre os valores que ele tinha, a gente sempre sabia o que ele estava pensando. Assim, para agradar ou para desagradar. Ele era uma pessoa transparente. Isso é bonito. Então é isso aí, André. Obrigado. Vamos seguindo aqui. Tá bom, Salve Maria. Estamos aqui com o nosso caro Pedro Din. E Pedro, ele não foi bem diretamente aluno do professor, mas tem uma história interessante aí que envolve, né, Pedro? Eu mesmo nunca conheci o professor, né? O professor faleceu antes da minha conversão aí para ficar mais católico, mas eu soube da existência do Colégio São Mauro. E quando minha esposa engravidou do primeiro filho, a gente veio aqui conhecer o colégio, etc. Conhecemos ali o berçário e tal. Aí a professora do berçário falou, não, vai lá na sede, fala com a diretora, ver como é a mensalidade e tal. E nós conversamos com a irmã Ana Maria. Estamos ali 1 hora, a irmã Ana Maria explicou como funcionava o colégio, a alfabetização, etc. A hora que a gente estava saindo, ali no escritório dela tem uma mesa assim, com um monte de foto, de imagem e tal. Tinha uma foto do professor Orlando. E na minha cabeça tinha um mundo que era o mundo do professor, da Monfort, das cartas, etc. E o colégio, né? O colégio, exato. Aí quando eu vi a foto do professor, minha cabeça ali, né, deu um estalo ali, eu instintivamente virei pra madre e falei, a senhora conheceu o professor Orlando? Ela não sabia nem o que dizer pra mim, ela olhou pra mim e falou assim, filho, eu fui casada por 30 anos, eu fui casada com o Orlando. Aí eu não sabia nem onde enfiar a cara, né? Falei, mas tanta coisa fez sentido aquela hora, né? Tanta coisa encaixou ali. Então, essa minha história, mais próximo que eu cheguei da minha história com o professor, mesmo sem ter sido aluno dele. E hoje você é professor aqui do Colégio São Mauro? Hoje sou professor do colégio, né? Quem diria, né? Você vê, o colégio já viveu tempos melhores. Mas agora... É isso. Brincadeira. Aí hoje dou aula aqui no colégio, graças a Deus. Que bom. Que Deus conserve aqui o colégio, o apostolado e todos os colégios amigos, irmãos nossos aqui. Sim. Como o nosso colégio São Plástico. Exatamente. É isso aí, professor. Valeu. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Salve Maria. Estou aqui com o nosso caro Ângelo Agostinelli, professor também aqui do Colégio São Mauro, né? Professor da área de informática. E Ângelo tem também, falando que foi aluno do professor da velha guarda, né, Ângelo? Isso. E tem uma história engraçada aí que envolve o professor. Fala aí, Ângelo. Então, deixa eu pensar aqui, entrei no... Isso aí deve ter sido mais ou menos 1987, 86, 87. Eu vim fazer o colegial técnico na GV e fazia o colegial normal, as matérias normais do colegial. O técnico era na GV e as matérias normais eram no Alexandre de Gusmão. E lá eu conheci o professor. Nessa época ainda não sabia direito quem era o professor, a gente sabia que ele era um professor diferente, gostava muito dele e tal, mas não sabia exatamente o que era, né, o que ia acontecer depois. E um dia a gente estava, eu e mais 3 amigos, a gente foi para um ônibus, a gente saindo lá do colégio, fomos pegar um ônibus e a gente estava lá conversando e tal. Eu também não sabia, havia uma rixa entre o pessoal que se formava na GV e o pessoal que se formava no Senai, que também é lá pertinho.
Então a gente estava lá esperando o ônibus, no ponto de ônibus, e de repente apareceu uma turma enorme do pessoal do Senai. E aí, resumindo a história lá, apareceu uma briga, né? Então deu uma briga, eu estava no meio de uma roda lá por causa da situação, fiquei lá no meio da roda. Dei uns tapas lá nos garotos, tomei uns tapas também, foi aquele negócio, né? E tinha uns adultos lá, umas pessoas que puxaram a gente para ir de um bar para acabar a briga, porque eles acharam que podia ficar sério. Mas naquela época as brigas eram brigas só de tapa mesmo, de soco, não tinha nada de, né? Então, aí tudo bem. Fui para casa, tal, não aconteceu nada demais, não foi nada demais. Mas aí cheguei no dia seguinte, não sei como, o professor já sabia. Todo mundo já estava sabendo que teve a briga dos garotos da GV com os garotos do Senai. E eu estava lá conversando com os amigos um pouco antes de começar a aula. E eu vi o professor vindo na minha direção, olhando para mim com uma cara séria, tal, não sei o que, já veio vindo, ele veio vindo. E falou, garoto, que negócio é esse de briga aí? O que tá acontecendo? Essas brigas aí e tal? O que tá acontecendo? Aí eu falei, e agora, né? O que eu falo pra ele, né? Tal, puxa, né? Ele vai brigar comigo porque eu briguei, porque briga de rua dos garotos lá e tal. Falei, não, professor, não foi nada. Teve lá uma briga, apareceram os garotos do Senai lá e tal. Eu dei uns tapas também e tal, mas não foi nada demais. Ele, isso filho, muito bem, isso mesmo. E se eles aparecerem, dá uns tapas neles mesmo, briga mesmo. Não tem nada que ficar com medo não, tem que ser corajoso, tem que fazer o que tem que fazer. Você tava lá, briga com eles. E se eles aparecerem de novo, dá uns tapas mesmo, não tem problema que toma, mas dá uns tapas, briga com eles. E assim, foi surpreendente, né? Porque normalmente os professores, não pode brigar. Pacifismo, né? Pacifismo, não pode brigar, não pode fazer isso, tem que ter tal. E o professor me deu uma hora, isso mesmo, vai pra cima, vai lá, briga mesmo. E se tomar uns tapas, não tem problema não, vai lá, toma uns tapas. Tal. E foi muito divertido, porque, assim, pra mim foi muito diferente a postura né, dos professores que a gente tinha. E aí foi, digamos assim, primeiro contato assim, marcante que aconteceu. Muito boa. Muito Apesar de o professor era muito, já nas aulas ele era muito diferente, né? E cativava muito a gente. E depois eu fui fazer catecismo na casa dele e tal. E graças a Deus sou católico por causa dele. E você ia pra casa dele lá, ele dava aulas na casa dele? Então eu tinha mais 1 ou 2 amigos que sempre a gente ia na casa dele. Ele dava catecismo. Quando ele, nessa época, eu devia ter aí os meus 16 anos, 16, 17 anos. Eu ainda não tinha feito a primeira comunhão ainda. O professor me chamou para dar o catecismo na casa dele. E eu fiz a primeira comunhão lá perto dos 18 anos. Então ele me ensinou todo o catecismo que eu não conhecia, que eu não sabia. Você deve sua conversão a ele, Ângelo? Com toda certeza. Sua família? Minha família, minha mãe era católica. Minha mãe, mas ela não tinha absolutamente nenhuma doutrina. Ela não sabia nada. Eu tinha umas coisas que, tal, quando precisa de alguma coisa, reza pro anjo da guarda, tal. Minha mãe falava alguma coisa, mas não me ensinava absolutamente nada. Quantos filhos você tem, Ângelo? Eu tenho 9 filhos hoje, graças a Deus. Sua esposa também trabalha no colégio? Minha esposa trabalha no colégio, é a supervisora, é a coordenadora do berçário aqui do colégio. Tem um trabalho danado, coitada, né? Então, muito difícil lá cuidar dos bebês, mas ela... Graças a Deus, uma esposa muito boa, católica também, se converteu, a conheci na faculdade e trouxe ela para conhecer. Também é aluna do professor? Então, ela conheceu o professor, não foi aluna propriamente dita, né? Quando ela conheceu o professor, a gente já era casado. Sim. A gente se casou primeiro para depois eu voltar para São Paulo. Ela conheceu o professor, conheci todo o pessoal aqui, a dona Ivone, né, na época. Então, graças a Deus, estamos nessa situação por causa do professor. Uma bela história aí, Ângelo. Valeu, um abraço. Obrigado. Salve Maria. Salve Maria. E agora eu estou aqui com o nosso caro pesquisador, não é isso? Pesquisador. Rogério Pazetti, também foi aluno do professor. Então fala aí como é que começou essa história do professor, Rogério. A minha história do professor foi... eu fui convertido diretamente por influência dele, porque meu cunhado foi responsável por essa conversão, porque ele foi aluno do professor na escola secundária aqui em Ipiranga, que o professor dava aula, e ele foi aluno do professor, e aí ele insistiu muito pra gente, pra minha esposa, a Bárbara, vir assistir, começar a frequentar tudo,
E aí a gente foi vindo, foi se aproximando e foi graças a essa insistência e o professor, acima de tudo, que eu, graças a Deus, eu tenho uma família muito bonita hoje, merecidamente, né? Temos 10 filhos, eu tenho 3 netos já, e essa alegria toda, o professor foi diretamente responsável. Foi uma coisa também interessante, a primeira aula que ele conseguiu que eu assistisse na sede, por ser biólogo, ele sabia a minha posição a respeito dessas coisas aí, né? Já foi atacando a evolução. Não, já foi atacando, e ele pediu para um antigo amigo nosso, o Wagner Zuck, que conhecia bastante do assunto, estudava o assunto, fazer logo uma aula contra o evolucionismo. Aí já logo atacou o evolucionismo, e eu que já não era muito apegado à coisa, fui rapidamente desistir dessa teoria tola aí, né? Então, por fim, acabou que a minha última relação com o professor foi interessante, porque isso nunca vai acabar, a relação próxima com ele, porque ele faleceu exatamente no dia do meu aniversário. Então ficou marcado, agora ficou marcado para sempre, com tudo que ele fez por mim, pela minha família, e Deus resolveu, né? Esse mistério aí, essa coincidência de morrer no dia do meu aniversário. Então a gente comemora sempre junto, sempre vou comemorar meu aniversário e o falecimento do professor. E o professor tinha um aluno como filho, né, Rogério? Tinha, era uma caridade fantástica, recebia a gente na casa dele a hora que a gente quisesse. Tinha hora não, né? Não tinha hora não, e a gente foi realmente morar muito perto da casa dele, então ele dava aquelas aulas para quem está começando, né? Aquelas aulas até que meio particulares, ensinava o beabá, até foi engraçado, ensinou pra gente, antes da gente viajar de lua de mel com um grupo de amigos também, alunos dele, né, pra Europa, não sabia absolutamente nada de Europa, de línguas e nada, ele ensinou umas coisas lá de francês pra gente pedir. Chegar lá na França, dá aí um pão com manteiga, alguma coisa. Então ele ensinava essas coisas. Ele fazia questão de ensinar, tudo, pegar a gente para ensinar as coisas básicas. Ele fazia questão de ensinar para a gente com toda a caridade, com toda atenção, né? Com toda a atenção, perdendo, usando alegria, o tempo dele, né? Com alegria, se divertia, ensinava aquelas cançõezinhas, né? De preferência sempre atacando os revolucionários. Ou daqui ou da França, não importa de onde fosse. É importante. E com a música ensinando e ensinando a doutrina da igreja acima de tudo e o amor a Nosso Senhor, né? É isso aí. Então, tá bom? Valeu. Falou. Professor Rogério, um abraço. Então, seguindo aqui esse passeio, né, pelos alunos, pessoas que conviveram com o professor, e agora o nosso caro Emílio Paulo, professor Emílio do Colégio São Plácido. E Emílio também tem história, né, com o professor. Diz aí, Emílio, como é que foi esse... Então, curioso, Antônio, porque... E foi com um professor que essa amizade aqui surgiu, né? Não só amigos, mas com padres, indo e voltando. Mas uma coisa curiosa é que o professor foi no Recife por volta de 2003, a primeira vez, né? E eu estava começando eu estava prestando vestibular e estava prestes a entrar num curso de História. Justamente porque já tinha contato com ele e eu estava já admirando ele muito pela internet. E eu disse, poxa, eu quero ser igual a ele. E o professor foi lá para o Recife. E nesse primeiro encontro, Antônio, eu lembro que eu fiquei abismado com duas coisas. Primeiro com a aula que ele deu, Revolução e as três revoluções. E eu disse, puxa vida, então a história fala bem da Igreja Católica, como é que é isso aqui? Eu estava me convertendo, nunca tive uma aula de história de verdade. E eu estava enlevado com a aula e também ao mesmo tempo triste, porque tinha poucos alunos na aula, né? No auditório eu acho que estava com 5 alunos só. Apenas as pessoas não verem aquilo, né? Você fica com essa sensação. Aí eu fiquei... No final eu disse, professor, que maravilha essa aula. Olha, uma pena. Professor, como é que pode? Só veio 5 pessoas. Eu tinha chamado mais pessoas para participar. E ele falou uma frase que eu gosto muito, né? Ele disse, meu filho, um número é um preconceito democrático. E de fato, o professor, ele não se importava com o número, nem fazia questão de ter muita multidão, né? De multidão.
ele gostava de dar aula e fazer o apostolado verdadeiro, mesmo que fosse para uma só. Isso é muito bonito, porque o bem vale muito mais a pena do que todo o mal. Todas as guerras, todo o mal do mundo, uma alma que se converte, um bem que se possa fazer para uma alma, já vale. A alma de Nossa Senhora vale mais do que qualquer mal no mundo, por exemplo. Dizia ontem para minha irmã Ana Maria. E de fato um São João Bosco, que alma extraordinária, né? A humanidade toda valeu a pena só por causa de Dom Bosco, né? Então, de fato, o professor era assim, ele tinha era muito vivo, né? E sempre muito brincalhão, né, Antônio? A gente ria nas aulas, era muito divertido. Aquilo era que era aula, hein? Isso me marcou muito. Ao professor eu devo a minha conversão, a minha família, e não tenho uma gratidão imensa, uma dívida impagável. Emílio, fala aí quando vocês... Eu não estava, né, nesse dia, mas eu já tinha assistido a aula do professor. Eu comecei a assistir a aula do professor em 2006, né? 6, mas fala aí como é que foi quando vocês recepcionaram no aeroporto. Sim, foi comovente, porque com essa preocupação que eu tive, que eu acabei de falar, né, pouca gente numa aula com um professor tão importante, anos depois a gente já conseguiu formar um grupo, a gente já estava estudando, e para essa vinda do professor em 2006, o grupo todo foi buscá-lo no aeroporto, né? Então eu me lembro quando ele desceu no portão, descendo com a malinha dele, uma boina, né? Aquela boina característica do professor, uma boina assim de italiano, que ele viu, ele meio que parou, levou um choque assim, ficou com os olhos muito marejados, mas na verdade ele não se conteve, né? Ele começou a chorar. Aí eu perguntei, professor, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Ele, não, filho, vocês aqui... Ele estava muito emocionado porque ele viu assim, acho que estávamos em 10, 9 alunos ali, certo? Todo mundo indo pegar no aeroporto, ou seja, com sede de escutar aquele homem. Então aquilo ali comoveu muito ele, e o professor era assim, né? O professor dava uma aula que ria muito, mas também era um professor chorão, né? O professor ele se emocionava muito. E nos emocionava também. E quando se emocionava, ele entrava bem na nossa alma também. Era muito impactante todas essas aulas do professor. Mas foi isso, professor que viva, que Deus lhe pague, professor Orlando. Então é isso, salve Maria. Salve Maria. Então, estou aqui com a professora Fernanda Takase. Já fiz um vídeo aqui com o professor Takase. Ele contou algo que ele escutava do professor, né? E a professora Fernanda também tem alguma história, algo marcante, né? Que o contato com o professor provocou nela. Pode falar aí, professora. Vamos lá. Bom, são várias coisas que o professor, que eu lembro que o professor fazia e que impressionava pela forma como ele conseguia cativar as pessoas, trazer as pessoas para perto, sobretudo as pessoas novas. Então, chegou uma pessoa lá, nova, a primeira vez que a pessoa foi, no meio da aula, estávamos umas 4, 5 pessoas. A pessoa colocou o pé em cima de um suporte lá que ele não poderia pôr, acendeu um cigarro dentro da sala. E ele chegou e falou assim, isso, pode fumar aqui, filho. E continuou conversando. E teve um outro episódio em que ele estava em outro lugar, um casal chegou atrasado, abriu pacotes de salgadinho, começou lá, croque, 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 e o professor falou, isso, fica à vontade, pode comer na minha aula. Sendo que pra gente ele não deixava nem de chupar bala, para não distrair. Então, algumas coisas assim. Uma outra coisa que eu lembro dele, nós estávamos indo embora de uma reunião. Antes de ir embora, o professor olhou para mim e para uma amiga e falou assim, simplesmente assim, do nada, alguém deve ter rezado muito por você. E ela falou, o que, professor? Ele só repetiu, alguém deve ter rezado muito por você. Ela repetiu, não entendi, professor. Aí ele deu um tchau e saiu correndo. Aí ela olhou para mim e falou, o que ele quis dizer? Eu não entendi. Eu falei para ela, ele deve falar que se a gente está aqui hoje, é um milagre, né? E o que a gente vai fazer de hoje para frente é outro milagre. E a gente não sabe quem que foi essa pessoa que rezou pela gente. Uma das coisas que realmente o professor falava
Mas não era da boca para fora, era reze por mim, eu rezo por você, reze. Ou seja, quando uma pessoa do Brasil fala, fique com Deus, ou vá com Deus, ficou uma coisa meio que, é como falar tchau. Sim. O professor Orlando não. Era realmente reze, né? Então... Isso é muito verdadeiro. Quando eu estava contando aqui antes, né, que no meu primeiro contato com o professor, eu estava esperando para uma aula lá no Recife, né? Estava com um chapéu, a barba grande. Quando eu fui falar com ele, ele olhou para mim, a primeira coisa que o professor falou foi: filho, reza bastante. Quer dizer, foi na essência, né? O professor ia na... Com relação à roupa, eu ia de calça. Eu sempre ia de calça. Na verdade, eu nem reparei que as mulheres iam só de saia, eu nem reparei. E um dia essa mesma amiga falou assim: Fê, só a gente que tá de calça. Eu olhei pra cara dela e falei assim: eu nem reparei. Eu nem reparei, ninguém me falou nada. E ninguém nunca me falou nada. E a gente meio que vai querendo aprender o porquê das coisas. A gente não faz por imitar, porque eu nem imitar eu imitava, porque eu nem percebi. Mas a gente faz porque a gente entende. A gente tem aula e a gente quer, né? É verdade. É só um detalhe, a senhora que é professora aqui no colégio, professora Fernanda? Eu dou uma aula só agora, tenho só uma aula. Aqui no Colégio São Mauro, né? E a senhora tá... quantos filhos a senhora tem? Tenho 10. 10? Só 10. Loucura, né? É loucura. Pro mundo é loucura. É isso aí. Tá bom então. Então é isso. Salve Maria. Até mais. Então, seguindo aqui, estamos com a professora Marina Vanini, professora aqui também do Colégio São Mauro. E a professora Marina tem também uma história com o professor Orlando, não é isso, professora? Isso. Na verdade, várias histórias. Várias né? histórias. O professor foi para a Unicamp, né, para tentar, enfim, resgatar uns alunos lá, né, tentando atingir os universitários orgulhosos, né, achando, digamos... Estava sabendo de tudo. Exatamente, né, os grandes sabidos do mundo. E lá estava eu, né, vindo de Salvador, cheguei na Unicamp, para mim a Unicamp era a NASA, né, Ciências Biológicas. Fui lá fazer biologia, ultra mega evolucionista, movimento universitário. E aí, o Fábio, que é meu marido, né? Então, naquela ocasião, começou a questionar um monte de coisas relacionadas à evolução e eu descobri que a origem disso era exatamente um tal de um professor Orlando que estava juntando alguns jovens lá da Unicamp. E aí eu falei, como assim? Quem é esse professorzinho de história que está achando que vai contradizer todo mundo aí, todos os grandes evolucionistas? Eu vou lá desbancar esse professorzinho de história. Imagina só, que petulante, né? Pois bem, e aí um dia eu resolvi, né, cedi ali, desci do meu pedestal, né, evolucionista, e fui lá disposta a bater boca com esse professor, né? E aí o professor, super simpático, um doce de pessoa, me recebeu muito bem e começou a explicar. Mas a gente não entrou no mérito da questão evolucionista de cara. Mas ele foi dando os argumentos aos poucos e aí as coisas foram fazendo sentido, a conta foi fechando, mas eu ainda não cedia, eu não conseguia ceder. Que, como assim, toda a comunidade científica fala uma coisa e esse professorzinho de história fala outra. Eu não cedia. E aí o professor falou assim pra mim: filha, reza uma Ave Maria. Reza uma Ave Maria todo dia. De noite, antes de você dormir. Reza uma Ave Maria e pede pra Nossa Senhora te mostrar. Se eu tiver errado, que isso esteja claro. Se eu tiver certo, para que você então veja isso claramente. E aí sim foi. Aí um belo dia, uma dessas aulas que ele dava, uma sala lá qualquer que ele pegava na Unicamp, o professor deu o seguinte argumento. Ele mostrou e comparou a criação com uma rosácea, onde a gente tem Nossa Senhora no centro e esses círculos concêntricos seriam comparáveis às criaturas. Quanto mais longe, maior a diversidade, mais se muda. Quanto mais próximo do ser absoluto, menos se muda. E essa era a ordem da criação, que se podia ser comparável, né, a isso que a gente tem numa rosácea. E aí aquilo tudo fez sentido. Então, enfim, a gente tinha um dedo grande de Nossa Senhora aí e, claro, uma grande paciência, né, do professor em aturar e tentar, enfim, salvar aquele bando de estudante. Isso aí você estava na faculdade, né? Tava com... Não, tinha 20 e poucos anos. E depois... nem católica eu era, nem batizada eu era. Depois se batiza. Eu fui ser batizada com 22 anos, graças a Deus.
por intermédio do professor. A quem eu devo tudo, né, que eu tenho hoje. E hoje professor aqui do Colégio São Mauro? Sim. Eu sou professora aqui do Colégio São Mauro desde 2008. Eu fiz o meu doutorado lá na Unicamp, mas um pouco assim, digamos, desiludida com o meio acadêmico, né? Acabei me entregando aqui a atividade de apostolado ao mesmo tempo, né, com os alunos do colégio. E, enfim... Quantos anos de casada, Marina, e quantos filhos? Tenho 12 filhos e esse ano eu completo 22 anos de casada. Então é isso. E tudo isso, né, tem muito essa influência, né, do professor, mudou tudo, né? Devo minha conversão, minha família e, de fato, essa mudança, graças a Deus, ao professor, a quem eu devo muito. Muito bom. Salve Maria. Segundo pai, salve Maria. Então, aqui seguindo aqui o périplo com os ex-alunos do professor, lembrando que o professor faleceu no dia 9 de junho de 2010, não é isso, Marcelo? Tem 15 anos. 15 anos de falecimento. Na semana passada tivemos a missa em sufrágio da alma do professor, o congresso. E aqui a gente está colhendo aqui algumas histórias inusitadas ou histórias que marcaram, né, alguns alunos. E aqui o professor Marcelo foi aluno do professor. Fala aí, professor, como é que foi esse contato com o professor? Teve alguma coisa? Eu conheci o professor em 1993, né? Então eu tive convivência com ele durante 17 anos, né? Tem várias histórias interessantes, mas eu me lembro de uma aqui. O professor Orlando era incansável, né? Ele dava aula em qualquer horário. Com ele não tinha tempo ruim, né? Eu me lembro ele tinha um conhecido que uma vez pediu para ele falar sobre um determinado tempo, que eu não lembro, mais 2 da manhã ele foi. Mas o caso que eu queria lembrar foi comigo e com um amigo meu. Então, eu acho que eu não vou falar nomes aqui. Tá. Então nós estávamos na PUC, né? Eu conheci o professor Orlando na PUC, né? E não que ele desse aula na PUC, ele foi lá visitar um colega meu que era aluno também. E lá nós então o conhecemos, né? Mas aí um desses nossos colegas também se interessou por aulas, né, de história e tinha se interessado em especial pela Segunda Guerra Mundial, né? Então, aí o professor Orlando falou, então vou dar umas aulas especiais para vocês, era o meu amigo, eu mais alguém que tivesse interesse. E aí, só que esse meu amigo era muito ocupado, ele tinha um monte de atividade extracurricular, viajava e tal. Aí começaram a combinar o horário. Pode sábado à tarde? Não. Pode domingo de manhã? Não. Pode terça à tarde? Não. Pode, aí não tinha horário. Aí chegaram a um consenso que ia ser 6 horas da manhã de segunda-feira, imagina só. E aí o professor Orlando, com a boa vontade, né, nos deu aula de Segunda Guerra Mundial, 6 horas da manhã de segunda-feira. Às vezes a gente aparecia na casa dele até antes das 6 da manhã para ter aula. Isso porque ele dava aula domingo à noite também, não é porque ele ficava descansando domingo, não. Domingo o professor Orlando também era um dia cansativo, ele recebia muita gente na casa dele no almoço, ele dava aula de noite, ainda tinha que acordar na segunda-feira, que ele não precisava, ele era aposentado, acordar cedo para dar aula de Segunda Guerra Mundial, 6 da manhã. Boa história aí, Marcelo. Boa história. É isso aí, salve Maria, um abraço aí. Seguindo aqui, estou com a professora Vera, professora aqui do colégio, também do Colégio São Mauro, e a professora Vera, esposa do professor André, que já fiz o vídeo, também ela tem alguma história a contar com o professor Orlando, né, professor? Não é propriamente uma história que eu quero contar, mas é um agradecimento ao professor que se ele não tivesse feito o apostolado que ele fez conosco, de ser uma pessoa incansável em receber-nos na casa dele. A senhora adolescente ia para lá? Eu ia para lá sempre assistir as aulas dele. E tudo aqui que vocês estão vendo aqui hoje, né? Acho que nós tivemos essa festa aqui. Toda essa festa aqui, acho que cerca de umas 1000 pessoas. Um pouco nós somos, todos eles são frutos um pouco do apostolado do professor. Então eu não tenho propriamente uma história, são muitas histórias.
A única coisa que eu tenho para fazer, para falar, é um agradecimento que eu tenho para ele. Acho que todos nós, né, Antônio? Todos nós temos... Nossas famílias, né? Todas as nossas famílias. O meu casamento com 7 lindos filhos que eu tive, foi tudo graças ao professor, ao apostolado dele, que queria sempre muito formar famílias católicas e um cuidado também muito com os jovens. Acho que é isso, Antônio. É um agradecimento, não é? Agradecimento, muito bom. Eu sempre penso, a gratidão é uma virtude tão pouco cultivada hoje em dia. Poucas pessoas sabem fazer de agradecer, e a gente tem só agradecer ao apostolado dele. Rezar pelo professor. Rezar pelo professor, justamente. Amém. Obrigada, Antônio. Salve Maria. Salve Maria. Então vamos lá, seguindo aqui os depoimentos, né, das histórias com o professor Orlando. Estou aqui com o professor. Professor aqui, né, Érico? Isso, eu sou o professor Érico, estou aqui no Colégio São Mauro, de matemática. Matemática. E aí, professor, tem alguma história interessante do professor? Sim, eu conheci o professor Orlando em 2003, na época eu era solteiro, e o professor ele falou uma frase bem interessante. Bom, primeiro ele falou que tinha que confiar na providência divina e que cada filho vinha com um pãozinho debaixo do braço. Depois eu me casei, né? Graças a Deus hoje eu tenho 9 filhos e nunca nos faltou nada. Que bom. Uma história aí que era muito marcante, essa confiança, né? O professor ensinou. E quantas famílias, né, Eric? Tiveram tantos filhos por causa dessa coragem que o professor nos passou, né? Sim, com certeza. É isso aí. Valeu. Salve Maria. Salve Maria. Então eu estou agora com a professora Érica, professora de literatura aqui do Colégio São Mauro, e a professora Érica também tem alguma lembrança, algum fato marcante, né, dela com o professor Orlando. Como é que foi, professora? Bom, o professor Orlando era uma pessoa que era extremamente generosa com o tempo dele, então eu convivi com ele bastante tempo, muitos anos, e uma das coisas, dentre as várias lembranças que eu tenho, era das aulas que ele dava pra gente de domingo de manhã sobre o Dante Alighieri. E o que era muito interessante é que aos poucos ele foi descobrindo que não só a gente não sabia italiano, que era o motivo de nós estarmos ali, mas também a gente não tinha nenhuma cultura geral e não sabíamos nem o português, né? Eu me lembro dele extremamente espantado, sinceramente espantado com as palavras que a gente não conhecia, né? Ele dizia, mas isso é um cognato, filha, e a gente não sabia o que era. E um desses dias, eu me lembro na porta da casa dele, ele era uma pessoa também extremamente entusiasmada, e ele tinha recebido alguma notícia, eu não me lembro ao certo a circunstância, de alguma polêmica que ele ia entrar. E eu detesto polêmica, detesto briga, detesto discussão, e eu estava tentando colocar panos quentes, falar, não, professor, não é assim. E ele, como era uma pessoa extremamente bem-humorada, ele finalizou, filha, je suis tout à fait, et vous êtes tout froid, né? Então, filha, eu tô aqui todo inflamado e você tá toda fria. Eu acho que isso era o professor Orlando, né? Tout à fait, todo inflamado, com zelo pelas pessoas e uma generosidade incrível. Muito bom. Obrigado, professora. Até mais, salve Maria. Então agora trocando de posto aqui na festa do Colégio São Mauro, a festa de São João, um entrevistador vai ser entrevistado. Meu nome é Emílio, eu também fui aluno do professor Orlando. E vou entrevistar então agora Antônio Manuel para ele contar as experiências, os primeiros contatos com o professor. Como foi aí, Antônio? Conta aí. O primeiro contato com o professor, primeiríssimo de todos, foi com os escritos do professor, né? Que eu acessei a internet e comecei a ler os artigos que o professor escrevia. O primeiro artigo que eu li foi sobre o nome da rosa, né? Que ele tinha um estudo sobre o nome da rosa, né? Humberto Eco, e eu imprimi, fiz um caderninho, li lá, porque eu tinha lido o livro do Nome da Rosa e fiquei maravilhado, né, com a interpretação que o professor deu do livro O Nome da Rosa. E coincidentemente, pouco tempo depois, menos de um mês, que eu entrei no site Monfort na época, né, o professor Orlando estava vindo dar aula no Recife. E aí eu estava lá com chapéu, né, barba, aquela coisa toda. Um horror, né? Um horror. Estava lá com o agora padre Geraldo, né? E aí o professor estava chegando, aí eu esperei um pouco, aí o professor estava chegando, o professor baixinho, né?
Rapaz, será que aquele ali é o professor Orlando? Aí vi o pessoal conversando com eles, não, professor Orlando. Aí fui lá falar com ele. Aí eu me lembro que a primeira coisa que eu falei, disse, professor, eu pensei que o senhor era jovem. Pensei que o senhor tinha uns 30. Aí ele disse, eu sono vecchio, eu sou velho. Era assim mesmo. Eu sou velho tal, e ali eu achei ele professor muito engraçado, né? Também nesse dia, quando a gente começou a aula, o professor perguntou qual é a aula que vocês querem ter, né? Então, isso foi muito marcante. E essa primeira aula para mim, foi a melhor aula de história que eu assisti. Foi nesse dia no Hospital São Marcos, no Recife, foi a melhor aula de história que eu assisti na vida. E aí ficamos amigos do professor. Muito próximo, né, Antônio? Muito próximo, se preocupava, né, com a gente numa viagem que ele fez ao Recife. Ele visitou até lá na minha casa, lá no interior, em Catende. E o professor queria saber o resultado, porque eu estava fazendo a prova da UAB. E ele escrevia para mim e disse, olha, quando você passar na UAB, você vai me comunicar, porque eu vou comemorar lá em São Paulo. E eu falei pro professor, ele ligou, e muito animado, e uma comemoração genuína. Típico do professor. Genuína, né? Eu me lembro que ele muitas vezes ele mandava um e-mail perguntando alguma informação e ligava também. Ligava. Né? Puxa, eu tô recebendo... Não era só dar uma aula, uma palestra. Não, ele se preocupava pessoalmente mesmo, né? E era comovente porque, assim, né, o professor muito alto, né? Uma capacidade muito grande, e o professor tratava, né, me tratava, falando por mim, com uma importância assim muito grande, assim. O professor está preocupado comigo, tem tanta coisa para fazer, e ele está ligando para mim, conversa comigo aqui, vai estar atrás. O professor tem uma altura intelectual gigantesca, mas era baixinho. Eu me lembro que ele dizia pra gente, né? Mas o baixinho, é o ponteiro menor que mostra a hora, né? O professor. É isso, e também lembrar das aulas do professor, que era tudo muito. As aulas tinha muita informação, muitos argumentos, mas tinha leveza, né? As aulas eram engraçadas, ele nos fazia rir. Muito vivo, né? Uma aula muito viva, fazia umas piadas assim, muito surpreendentes, né? Peculiares na aula, e era marcante, né? Muito bom. É isso. É isso. Que Deus lhe tenha, então, o professor, né? E nós fizemos o colégio lá, né? Isso. O Colégio São Plácido fez, e a minha família também. Dele. Hoje eu tenho 6 filhos e, como alguns aqui disseram, eu também posso dizer que toda essa vida foi depois que conheci o professor, né? Verdade. Missa, tudo. Eu devo isso, ao professor e rezo por ele, pela sua alma. Não dá para pagar a dívida, não. O que eu faço é rezar pela alma do professor para que esteja em paz, né? Isso. É isso aí. Mas, Maria. Então estamos aqui com a irmã Marta, aqui do Colégio São Mauro, a professora, não é isso? Isso mesmo. Professora no infantil? Isso, da educação infantil. Pronto. Então, mas ela, apesar de estar em São Paulo, não é daqui? Não. De onde é, irmã? Cearense da Gema. Da Gema, pronto. Então, estamos aqui então com ela e ela vai contar como é que foi, professora, irmã Marta, que a senhora conheceu o professor Orlando e como é que isso se deu? Ele foi bater como lá no Ceará? Então, lá em 2008, foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o professor, tinha lá os meus 18 aninhos, né? Um tio meu que conheceu o professor e veio a São Paulo, fui à casa dele, teve aula com ele e perguntou se ele iria ao Ceará, se ele ia a Fortaleza para dar aula para o grupo que tinha lá, um pequeno grupo familiar. Como é que chamava o grupo mesmo? Cefas. Cefas, né? Começou como grupo Cefas. Mas isso foi quando ele foi para lá e que formou esse grupo mesmo. Sim. Então o professor Orlando foi para lá e nos deu aula. Eu estava no auge da renovação carismática. Ele deu aula de quê? Ele foi dar uma aula geral sobre a visão da igreja, sobre a questão da tradição, sim, sobre a gnose. Ele falou bastante sobre a gnose, deu um exemplo maravilhoso sobre o formigueiro, de como a gnose vai se filtrando como se fosse um formigueiro, sim, que tem várias vertentes, que tem várias caras, né, que tem aparece de várias formas. E nos instruiu a formar um grupo para continuar estudando e ele iria nos assistir de algum modo, iria nos dar algum apoio. Se nós tivéssemos dúvidas, a gente poderia escrever para ele. E foi o que aconteceu. A gente foi escrevendo para ele, tendo contato. Ele foi mais uma outra vez lá, quando a gente já tinha um pequeno grupo sólido. Essa segunda vez foi em que ano, irmã? A senhora lembra? Ele foi em 2008.
Ele já estava perto da morte dele, Isso, né? foi em 2009. E em fevereiro de 2010, ele foi também. Já no ano da morte. Já no ano da morte dele. E foi muito bonito porque nessa última ida dele, tinham cancelado a passagem dele porque ele estava bem mal. Estava realmente bem ruizinho, ele estava bem debilitado. E ele ficou bravo e ele mesmo comprou outra passagem e foi para Fortaleza. Quem mandou cancelar aquela passagem? Então ele foi para Fortaleza mesmo assim, nós ficávamos lá monitorando ele, verificando pressão. Lá tem um corpo de enfermeiras caseiro, então a gente ficava monitorando como estava a saúde dele, estava bem. A Mari também ligava, às vezes, para saber como ele estava. E foi muito bonito porque nessa última vez a gente já procurava vivenciar um pouco da missa, na forma extraordinária. E nós tínhamos conseguido algumas coisas, algum padre para rezar para a gente. E ele sempre nos ajudava com isso, ia falando onde procurar, como falar, o que fazer. E nós fomos seguindo os conselhos dele, fomos conseguindo uma coisa ou outra. E nessa última vez ele falou pra gente que, se Deus quiser, ele ia mandar um filho dele, que é filho adotivo, que seria padre. Se Deus quiser, aquele filho estaria conosco. E assim foi realmente, depois da morte do professor Orlando. Nós tivemos, graças a Deus, na época, o padre Edivaldo, que esteve conosco, né? Em 2014 ele foi para Fortaleza, nós tivemos a graça de estar com ele. Sim. E ele vai, até hoje, graças a Deus, ele vai nos visitar, vez ou outra. E com esse padre, né, que é a minha vocação, que já existia desde os 10 aninhos, ainda se fortaleceu e aí, graças a Deus, se cumpriu e hoje eu estou aqui. E o professor mandou o padre, né? E o professor mandou o padre, cumpriu direitinho o que ele falou que ia fazer. Engraçado que o professor não manda só o padre. Não. Ele manda a missa. O professor, por que ele manda a missa? Porque ele forma os grupos no Brasil todo e esses grupos pediram a missa. É muito bonito, né? E não só a missa. O professor também mandou a escola. A voz dele se calou, mas as escolas estão nascendo, né? Isso, hoje lá em Fortaleza Domus nós Áurea, temos o né? Domus Áurea, que é nós uma lá sementinha. no Recife, São Plácido. São Plácido, em Manaus, tem o Santo Afonso. E agora também tem Goiânia. O professor dizia uma coisa curiosa para mim. Ele dizia, depois que eu morrer, eu vou poder ajudar vocês muito mais. Isso, eu não compreendia. Como assim, professor? Não vai dar para ajudar coisa nenhuma. Na época eu estava me convertendo também, mas eu não entendia isso que ele falava. Hoje eu entendo. É muito bonito ver todos os frutos e tudo que ele realmente faz mais hoje em dia, né? A gente não entendia porque... Tá aqui, né? O colégio está aqui. O colégio está aqui crescendo, graças a Deus. Já, não é? Fila de espera. Em Manaus também, né? Tem sempre fila de esperas. Lá no São Plácido, se Deus quiser, também já vai estar. Vamos trabalhar para isso. A gente vai trabalhando. E essas sementinhas vão crescendo, vão florescendo, a gente vai vendo o fruto, que nós não somos nada, óbvio. É um fruto assim bem... Pois é. Mas a gente tem que dar o amor de gratidão, né? Que viva o professor. Lutando. Viva o professor, graças a Deus. Sou muito grata a ele, muito grata mesmo, porque por meio dele eu pude conhecer um pouco mais a verdade, um pouco mais da beleza da nossa igreja, que é muito rica. Aprendi a amar a minha igreja, a Igreja Católica, Apostólica Romana, como a gente realmente deve amar. Papa, né? Viva o Papa! Nos ensinou a amar o Papa. Nos ensinou a amar o Papa, como São João Bosco, né? Ele sempre tratava de São João Bosco, sempre trazia como exemplo, e também é o nosso grande guia, nosso grande mestre espiritual. Não é? Muito obrigado, irmã Marta. A irmã Marta que foi hoje aqui a regente aqui do coro aqui das crianças. Muito bonito no São João, né, irmã? São João. Não é o São João do Nordeste, mas é o São João de São Paulo. A gente esquenta aqui um pouquinho. Faz o que pode. Né? Faz o que pode. Salve Maria. Salve Maria. Aqui estamos então com o seu Silvio Andrade, irmão do professor Marcelo Andrade aqui do colégio. Né? E, seu Silvio, conta aí o que é que o senhor lembra do professor, como é que o senhor conheceu ele? Eu conheci o professor por intermédio do meu irmão, do Marcelo, e foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque eu sempre fui católico, mas com as aulas dele eu tive a certeza que nós estávamos que eu estava no caminho certo, né? E ele era tão excepcional que durante uns dois anos ele me dava aula particular na casa dele todas as terças-feiras às 4h30. Ele me atendia na casa dele e me dava aula de catequismo, de história da igreja,
E todas as dúvidas que eu tinha em relação a Deus, a Jesus Cristo, Nossa Senhora, ele esclareceu. E a minha fé, por exemplo, eu tinha fé muito forte na Igreja Católica, em Jesus Cristo, mas eu era meio arredio a Nossa Senhora. Nossa, curioso. E com ele, ele me fez ver que Nossa Senhora faz parte da nossa religião. Sem ela, nós não obtemos nenhuma graça, né? É tudo por intermédio dela. Então, agradeço a ele de coração. Então agora eu estou aqui com o professor Enio, que é o professor de música do Colégio São Mauro. É regente do coral também, não é isso, professor? Sim. E, professor, conta aí alguma coisa interessante que o senhor viveu aí com o professor Orlando, que era uma alma tão viva, né? E tanto nos ensinou. Fique lá. Enfim, eu sempre gostei, quando eu me converti, eu gostava muito de música, né? Principalmente as aulas aqui no colégio. Mas faltava muita música, eu não sabia o que ouvir, o que escutar, enfim. Eu me lembro que uma das coisas que mais me ajudou naquela época foi, e que me dava mais alegria também, era estar sentado com os amigos e com o professor também, cantando as músicas do caderninho que a gente tinha. Então aquilo dava muita alegria, eram músicas que inspiravam, eram músicas de combate, músicas às vezes doces também, com orações muito bonitas para Nossa Senhora, enfim. Mas principalmente também aquelas que animavam a gente a lutar por Nosso Senhor, defender a fé e tudo mais. Então aquilo, com aquela batucada, aquela cantoria, também era muito agradável. Das coisas que mais me dá uma ótima recordação assim, do professor. E eram músicas que o professor fazia, né, professor? Ele compunha aquelas músicas. As letras, sim, muitas músicas. As melodias ele aproveitava, né? Isso, ele pegava de músicas, a hora de canções francesas, a hora de marchas alemãs, enfim, etc., tradicionais italianas, né? E põe uma letra. Às vezes tinha uma letra, por exemplo, o Vecchia Canzone, o original era o Vecchio Scarpone, comentava de uma botina velha, né? Um sapato velho. E o professor escreveu uma música tão bonita que é a Vecchia Canzone, falando das amizades que a gente leva ao longo da vida, né? Enfim. É muito alegre. Eu consegui pegar ainda alguns momentos, né? De cantoria, né? Era muito alegre. Saudade dessas cantorias. Podemos fazer mais. Tá bom, então que viva o professor. Viva o professor. Então, estamos aqui agora com o professor Thales Pissolato. O professor foi um aluno do professor, né? Aluno. E professor aqui no Colégio de São Mauro. E professor, conta pra gente assim como é que o senhor conheceu o professor Orlando, né? Ou alguma coisa que o senhor lembra assim de tantos episódios que se viveu com o professor, algum memorável? Conta pra gente aí. Certamente primeira coisa que eu teria a dizer pro professor é um agradecimento que eu não vou conseguir pagar, né? E eu conheci o professor em 2008 e foi exatamente depois de um período na minha vida pessoal, de 2007, que foi o pior período da minha vida. E após aquela queda que parecia que não ia ter fim, né? Conheci, né, buscando algum consolo, um conhecimento que pudesse me ajudar a elevar a minha vida. Conheci ali as cartas do professor. Daí eu conheci pessoalmente, né, em 2008, quando ele esteve numa missa lá em Araraquara, no interior. Eu vim lá do interior. E lá ele chegando, né, com um padre que, um antigo amigo nosso, hoje já não tanto. Ele chegando, eu parei para ele passar, assim, como se ele fosse uma pessoa famosa, uma autoridade. Ele imediatamente se dirige a mim e fala: vem cá, filho, né? Com aquela simplicidade, aquele carisma que só ele tinha. E de lá para cá, só consegui dirigir minha vida pensando, né, em como eu poderia ser como essa pessoa, como esse professor, ou como os alunos que ele tinha, né? E desde então, a Providência me ajudou a que eu saísse do interior e viesse aqui para São Paulo, né? Hoje eu sou uma coisa que eu escrevi uma carta muito breve pro professor, que eu falei para algumas pessoas que tiverem ali o azar de ter que me escutar por conta de um discurso, e nela eu finalizo, eu digo lá no meio dela que hoje, né, eu só sou professor, uma coisa que seria impossível, impensável em qualquer momento da minha vida por conta dele, e hoje é imprescindível. Hoje eu não vejo minha vida sem ser o professor. É claro que não é aquilo que me sustenta de forma mais
mais robusta na minha vida financeira, mas é o que me, de fato, preenche a alma ser professor, exatamente por ser professor. Pelo exemplo do professor e por tudo que ele me ensinou. Porque ele sempre falava que a verdade se passa de graça, né? Exatamente. E é uma coisa bonita, professor, porque a verdade se passa de graça, mas também a gente tem que pagar por ela, não é verdade? Exatamente. De alguma forma, agora a gente tem que pagar a verdade que recebemos completamente de graça. Exatamente. Do nosso caro professor, né? Nesse discurso bem rápido, eu contei de uma dificuldade que eu passei, que exatamente foi por conta de ter anunciado lá no meu trabalho que eu teria meu 8º filho. E por conta disso, né, eu tive meu cargo prejudicado naquela época. E daí eu finalizava dizendo que naquele momento, né, eu senti um certo orgulho de ser mais parecido com o que o professor era, né? Então, eu sempre fui muito considerado no trabalho, muito considerado na minha vida pessoal. Eu ficava com aquele certo escrúpulo, né, de pensar assim, nossa, mas por que será que eu não estou sendo perseguido? Né? E fui nesse momento. E daí eu finalizei lá esse meu discurso dizendo que não havia lugar para Nosso Senhor na hospedaria, não havia lugar para o professor em muitas das escolas porque ele passou, e não havia lugar para mim naquele cargo também. E por essa minúscula coisa, né, me assemelhei a ele e, por consequência, a Nosso Senhor. E eu agradeço muito ao professor por causa disso. Obrigado, Emílio. Bonito, muito bonito. Um abraço aí, professor. Então, dando continuidade aqui a essa série de entrevistas sobre a vida do professor, sobre fatos curiosos. Estamos aqui então com a irmã Ana Maria, que vai contar aqui alguma coisa sobre o nosso caríssimo professor Orlando. Então, eu vou contar uma coisa que foi, digamos, muito significativa na minha vida. É até difícil, porque o Orlando foi meu professor quando eu tinha 15 anos, num colégio público em São Paulo. E, claro, foi por causa dele que eu posso dizer que me converti. Claro, eu era católica, batizada, crismada, tudo, mas que importância tinha Deus na minha vida? Zero. Absolutamente. Vai ser por causa dele que isso vai mudar. Então, nesse sentido, eu posso dizer que por causa dele eu me converti. Muita coisa que ele disse foi muito importante para mim. Mas tem uma coisa que me marcou muito, foi quando um grupo de amigas e eu, nós decidimos que nós íamos mudar o jeito de nós nos vestir. Uma de nós tinha encontrado um manual de Filhas de Maria, e lá dizia umas regras bastante severas até sobre roupa. Nós éramos adolescentes, infelizmente nos vestíamos muito mal, e a gente decidiu, não, a gente vai adotar isso aqui. E a gente resolveu que a gente ia contar isso para o professor de história, porque a gente percebia que essa decisão tinha muito a ver com ele. Então a gente foi no ponto de ônibus em que ele pegava ônibus e falou, professor, a gente decidiu que agora a gente vai se vestir de outro jeito, a gente vai deixar de usar calça comprida e vai fazer uma série de coisas. E ele ficou muito espantado. Ele falou, mas quem falou com você sobre isso? Aí nós falamos, não, a gente achou um livro. Tal. Ele falou, olha, se vocês de fato tomaram essa decisão, vocês vão ter muito que sofrer. Vai começar para vocês uma fase da vida de muita luta. Vocês vão ter que enfrentar bastante sofrimento. Mas não tenham medo. Porque nada é mais pesado que um pedaço da cruz de Jesus Cristo. E nada é mais leve do que a cruz inteira. E eu nunca mais esqueci a frase, que é uma frase que um conselho que eu já repeti para muita gente, que eu acho que é um conselho que vale a pena a gente guardar. Bonito, né? Nada é mais leve do que a cruz inteira. Salve Maria.